E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive. Opa! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema, vamos combinar, essencial para qualquer brasileiro que se interessa por política e justiça. A Lei da Improbidade Administrativa. É isso aí. A famosa Lei 8.429. Né? A gente vai destrinchar tudinho sobre essa lei que coloca um freio nos desmandos de quem ocupa cargos públicos. Pois é, essa lei é um verdadeiro escudo para o patrimônio público, porque ela define o que são as ações desonestas de funcionários públicos e, mais importante, as punições para quem resolve se aventurar por esse caminho, digamos, tortuoso. E já vou avisando, essa lei não está de brincadeira. Ela pega desde políticos até pessoas que ocupam cargos públicos temporariamente. Até mesmo sem receber salário. Sem receber nada. É como se dissesse, se você está mexendo com a coisa pública, tem que agir direito. Independente de ser vereador ou voluntário em algum projeto da prefeitura. Exatamente. A lei é bem abrangente na definição de agente público, incluindo qualquer um que tenha poder de decisão na administração pública. E o mais interessante é que ela pega também empresas privadas que, digamos, resolvem fazer negócios escusos com o governo, Sei. usando recursos públicos de forma errada. Mas antes da gente começar a desvendar os detalhes dessa lei, vamos entender o básico. Vamos lá? O que configura, de fato, um ato de improbidade administrativa. Porque errar, todo mundo erra, né? Mas quando esse erro se torna um crime contra a administração pública? Ótima pergunta. Improbidade administrativa não é simplesmente dar uma mancada no trabalho. A lei exige o dolo, ou seja, a intenção, a vontade de usar o cargo público para benefício próprio ou para prejudicar o patrimônio público. É agir de má fé, com o objetivo de tirar vantagem ou causar prejuízo. Então, se um funcionário público comete um erro, por incompetência, por exemplo, ele não está necessariamente cometendo improbidade administrativa. Exatamente. É como diz o parágrafo 3 parágrafo do artigo 1 da lei. Apenas exercer a função pública, mesmo que de forma errada, não é suficiente para caracterizar a improbidade. Precisa ter a intenção, o famoso dolo, para que a lei seja aplicada. É a diferença entre um erro genuíno, né, e uma ação deliberada para se dar bem ou prejudicar alguém. Entendi. É como se a lei estivesse protegendo a probidade, ou seja, a retidão, a honestidade na administração pública. Isso mesmo. A lei busca garantir que os recursos públicos, que no fim das contas são o nosso dinheiro, sejam usados de forma honesta e eficiente, sempre pensando no bem da sociedade. E para garantir isso, a lei define 3 categorias de improbidade administrativa, certo? Correto. Temos o enriquecimento ilícito, que é quando o agente público usa o cargo para encher o próprio bolso de forma ilegal. O prejuízo ao erário, que é quando ele causa danos aos cofres públicos, como desviar dinheiro ou fazer contratos superfaturados. Certo. E o atentado aos princípios da administração pública, que é quando ele viola princípios básicos como a honestidade, a imparcialidade e a legalidade. Seria como dizer que a lei mira em quem quer se dar bem usando o cargo público, em quem causa prejuízo aos cofres públicos, em quem simplesmente ignora os princípios básicos da administração pública. Né? Perfeito. A lei tenta cobrir todas as frentes de possíveis desvios de conduta de quem está ligando com a coisa pública. E para cada uma dessas categorias existem punições específicas. E quais são as consequências para quem decide ignorar essa lei? Aí que a coisa fica séria. A lei da improbidade administrativa tem um arsenal de punições pesadas que podem ser aplicados individualmente ou em conjunto, dependendo da gravidade do ato. É para ninguém botar a mão no fogo, sabe? Tipo, quais punições? Dá para exemplificar? Estamos falando de multas que podem chegar até 100 vezes o valor do dano causado. Nossa. Perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos, que é não poder votar ou se candidatar, proibição de contratar com o governo. Caramba. E até mesmo a perda dos bens que foram adquiridos de forma ilícita. Sinal de que o Brasil está levando a sério a questão da corrupção. Mas me diz uma coisa, quem pode denunciar um ato de improbidade administrativa? É só o Ministério Público ou qualquer cidadão pode fazer isso? Qualquer pessoa pode. A lei garante a qualquer cidadão o direito de denunciar atos suspeitos de improbidade administrativa. Isso significa que você, eu, qualquer pessoa que desconfie de algo errado pode e deve denunciar. É uma forma de exercer a cidadania e contribuir para um país mais justo. Que interessante. Quer dizer que a gente não precisa ficar de braços cruzados esperando que alguém resolva o problema? Podemos e devemos agir, mas como funciona essa denúncia na prática? A denúncia pode ser feita por escrito para diversos órgãos, como o Ministério Público, tribunais de contas ou até mesmo para a própria autoridade administrativa responsável. A partir daí, eles vão investigar o caso e, se confirmarem a improbidade, tomar as medidas cabíveis. Então, se eu, como cidadão, desconfiar de alguma coisa,
posso simplesmente escrever uma denúncia e enviar para um desses órgãos. Exatamente. É importante que a denúncia seja a mais detalhada possível, com o máximo de informações e provas que você conseguir reunir. Isso facilita o trabalho de investigação e aumenta as chances de punição dos culpados. Entendi. É como se a gente, os cidadãos, fôssemos os olhos e os ouvidos da justiça, ajudando a identificar os casos de improbidade administrativa. Perfeito. A participação da sociedade é fundamental para garantir que a lei seja aplicada e que os recursos públicos sejam protegidos. E tem mais uma coisa que me deixou curioso. A lei menciona algo sobre herdeiros. Como assim? Se o agente público falece, os herdeiros dele podem ser responsabilizados pelos atos de improbidade. Pois é, esse é um ponto bem interessante da lei. O artigo 8 Sul determina que, em casos de enriquecimento ilícito ou dano ao erário, os herdeiros do agente público podem ser responsabilizados a pagar pelos prejuízos, até o limite do valor da herança que receberam. Caramba! Quer dizer que, mesmo após a morte do agente público, a justiça pode ir atrás dos bens da família para ressarcir os cofres públicos. Exatamente. A lei busca garantir que o dinheiro público seja recuperado, independentemente do que aconteça com o responsável pelo ato de improbidade. É como se dissesse, a corrupção não compensa nem para você nem para seus herdeiros. É uma forma de garantir que a impunidade não prevaleça, mesmo em caso de falecimento. A lei deixa claro que a responsabilidade pelos atos de improbidade administrativa é séria e pode ter consequências duradouras. Com certeza. Essa é uma das características mais marcantes da lei da improbidade administrativa. Ela mostra a seriedade com que o Brasil encara a questão da corrupção na administração pública. E, para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, vale lembrar, essa lei não é estática. Ela foi atualizada em 2021 para se adequar aos novos tempos e desafios. E quais foram as principais mudanças? O que mudou na lei depois dessa atualização? A atualização de 2021 buscou trazer mais clareza para a lei, especialmente na questão do dolo, deixando mais claro que atos acidentais ou sem intenção não configuram improbidade. Além disso, a lei detalhou melhor os tipos de atos que se encaixam em cada categoria, tornando mais fácil a aplicação da lei. Parece que essa atualização foi um passo importante para tornar a lei mais justa e eficiente, né? Sem dúvida. As mudanças visaram fortalecer os mecanismos de combate à corrupção no Brasil, protegendo o patrimônio público e garantindo a ética na administração pública. Mas isso é assunto para a próxima parte do nosso The Deep Dive, onde vamos nos aprofundar nas nuances da lei. Então fiquem ligados, pessoal. A gente volta já já para desvendar mais detalhes sobre a lei da improbidade administrativa e como ela impacta a luta contra a corrupção no Brasil. Isso aí. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho na lei da improbidade administrativa. Já exploramos o básico dessa lei que coloca um limite para quem abusa do poder público. Agora vamos desvendar um pouco mais sobre quem está na mira dessa lei, quem são os alvos e as consequências de se enquadrar nela. Isso mesmo, porque na primeira parte a gente viu que não é só político que tem que se preocupar com a Lei 8.429, né? Mas confesso que fiquei curioso para entender melhor quem mais pode ser considerado agente público nesse contexto. Afinal, a gente sabe que o serviço público vai muito além dos cargos eletivos. Exatamente. E a Lei 9.429 é bastante abrangente nesse sentido. O artigo 2 define como agente público não apenas os políticos, mas também servidores públicos de todas as esferas e até mesmo pessoas que exercem funções públicas temporariamente ou sem remuneração. Assim dissesse, se você está exercendo uma função pública, mesmo que por um curto período ou sem receber salário, as regras da probidade se aplicam a você. Sério. Quer dizer que até quem está fazendo um trabalho voluntário para o governo, por exemplo, precisa se preocupar com essa lei. Sem dúvida. Se a pessoa estiver exercendo alguma função pública, mesmo sem receber salário, ela precisa agir com probidade e seguir os princípios da administração pública. Afinal, ela está lidando com a coisa pública, com recursos que são de todos nós e precisa ter responsabilidade e ética em suas ações. Entendi. É como se a lei estivesse dizendo, independente de você ser político, servidor público de carreira ou voluntário, se você está exercendo uma função pública, a responsabilidade é a mesma. E como a lei se aplica às empresas privadas? Porque a gente sabe que muitas empresas prestam serviços para o governo, né? Com certeza. E a lei é bem clara nesse ponto. O parágrafo único do artigo 2U deixa claro que empresas que celebram contratos com a administração pública, como convênios ou termos de parceria, também estão sujeitas às sanções da lei se usarem recursos públicos de forma indevida. Ou seja, se uma empresa recebe dinheiro público para realizar uma obra, por exemplo, e desvia esse dinheiro para outros fins, ela pode ser enquadrada na lei de improbidade administrativa. Faz todo sentido. Afinal, se a empresa está lidando com dinheiro público, ela tem que ter a mesma responsabilidade de um agente público, certo? Exatamente. A lei busca garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma correta e transparente
independentemente de quem esteja administrando esses recursos. E essa responsabilidade, como a gente pode ver no artigo 3GU, não se limita apenas às empresas. A lei também alcança pessoas que, mesmo não sendo agentes públicos, induzem ou concorrem para a prática de atos de improbidade ou se beneficiam desses atos. Deixa eu ver se entendi. Esse seria o caso, por exemplo, de alguém que não trabalha para o governo, mas incentiva um funcionário público a cometer um ato ilegal para se beneficiar, tipo um empresário que oferece propina para um fiscal liberar uma obra irregular. Perfeito. Você entendeu exatamente o ponto. A lei busca combater a corrupção em todas as suas formas, punindo não apenas os agentes públicos, mas também aqueles que se beneficiam de suas ações ilegais. É como se dissesse: se você participa de um esquema de corrupção, mesmo que não seja um agente público, você também vai ter que responder por isso. E como a gente viu na primeira parte, essa responsabilidade pode se estender até aos herdeiros, né? Teve até aquele exemplo do filho do político que herdou uma mansão construída com dinheiro público. Mas como funciona isso na prática? Esse é um ponto que realmente chama atenção na lei de improbidade administrativa. O artigo 8 do Tchau estabelece que, em casos de enriquecimento ilícito ou dano ao erário, os sucessores ou herdeiros do agente público podem ser responsabilizados a ressarcir os cofres públicos, até o limite do valor da herança recebida. Então, digamos que um político desvia dinheiro público e usa esse dinheiro para comprar uma fazenda. Se esse político falecer, os filhos dele que herdaram a fazenda podem ter que devolver essa propriedade para o governo. Exatamente. Se ficar comprovado que a fazenda foi adquirida com dinheiro público desviado, a justiça pode determinar que os herdeiros devolvam a propriedade para o Estado como forma de reparar o dano causado ao erário. É uma forma de garantir que o dinheiro público seja recuperado, mesmo após a morte do responsável pelo desvio. Nossa, isso realmente mostra a seriedade da lei, né? É como se dissesse, olha, a corrupção não compensa nem para você, nem para sua família. E falando em consequências, quais as punições para quem comete atos de improbidade administrativa? Já falamos um pouco sobre isso na primeira parte, mas acho que vale a pena aprofundar um pouco mais. Com certeza. O artigo 12 da Lei IMUTO 1429 prevê um leque de sanções que podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, dependendo da gravidade do ato. É como um menu de punições com opções para todos os gostos, digamos assim. Brincadeiras à parte, as punições variam de acordo com a categoria de improbidade administrativa. Lembrando que as categorias são enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado contra os princípios da administração pública, né? Exatamente. E cada uma delas tem suas peculiaridades e suas punições específicas. Por exemplo, no caso de enriquecimento ilícito, as sanções podem incluir a perda dos bens ou valores adquiridos ilicitamente, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, o pagamento de multa civil e a proibição de contratar com o poder público por até 14 anos. É um pacote completo para quem pensa em usar o cargo público para benefício próprio. Caramba. É realmente um conjunto de punições bastante severas. Perder o cargo, não poder votar nem se candidatar, pagar multa, ser proibido de fazer negócio com o governo, é para pensar duas vezes antes de cometer qualquer ato de improbidade, né? E no caso de prejuízo ao erário, as punições são parecidas. Sim, as sanções são semelhantes às do enriquecimento ilícito, mas com algumas diferenças. No caso de prejuízo ao erário, o prazo máximo de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o poder público é de 12 anos. Ou seja, a punição é um pouco menos severa, mas ainda assim bastante significativa. Entendi. E para quem atenta contra os princípios da administração pública, as punições são mais brandas. Afinal, a gente imagina que causar prejuízo aos cofres públicos seja mais grave do que, por exemplo, descumprir um princípio da administração pública. Sim, nesse caso as sanções são mais brandas, com a aplicação de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração do agente público e a proibição de contratar com o poder público por até 4 anos. É importante lembrar que a gravidade do ato é sempre levada em consideração na hora de aplicar as punições. Faz sentido. A justiça precisa analisar cada caso individualmente para determinar a punição mais adequada, né? E como funciona, na prática, o processo para aplicar essas sanções? É o Ministério Público que cuida disso. Isso mesmo. A ação por improbidade administrativa é proposta pelo Ministério Público e segue o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil. É importante destacar que a lei garante ao acusado o direito à ampla defesa e ao contraditório, como em qualquer processo judicial. Ou seja, o acusado tem o direito de se defender das acusações, apresentar provas e contestar as alegações do Ministério Público. Então, mesmo que o Ministério Público entre com uma ação por improbidade administrativa, o acusado tem todas as garantias de um processo judicial normal, com direito ao advogado, a apresentar provas e a se defender das acusações. Exatamente. A lei busca garantir um processo justo e imparcial, respeitando os direitos do acusado. E se o acusado for considerado culpado ao final do processo, o juiz vai aplicar as sanções previstas na lei, levando em consideração a gravidade do ato, os antecedentes do réu e outros fatores relevantes. Entendi. É como qualquer outro processo judicial. O juiz precisa analisar todas as provas, ouvir as partes envolvidas e só então tomar uma decisão. E o cidadão comum, qual o papel dele nesse processo todo?
ele pode fazer alguma coisa para ajudar a combater a improbidade administrativa. A participação do cidadão é fundamental nesse processo. Qualquer pessoa pode e deve denunciar atos suspeitos de improbidade administrativa ao Ministério Público ou a outros órgãos competentes, como os tribunais de contas. É o que a gente chama de controle social. A sociedade participando ativamente da fiscalização do poder público. Então, se eu desconfiar, por exemplo, que um político está usando dinheiro público para benefício próprio ou que uma obra pública está superfaturada, eu posso fazer uma denúncia. Tá! É seu direito e dever como cidadão. E essa denúncia pode ser feita de forma anônima, se você preferir. Importante que a denúncia seja o mais detalhada possível, com informações sobre o fato, os envolvidos, as provas que você possui, etc. Quanto mais informações você fornecer, mais fácil será para os órgãos de controle investigarem o caso. Isso me deixa mais confiante, saber que a gente pode fazer a diferença. Que não precisa ficar só reclamando da corrupção, mas que pode agir, denunciar, participar. É como se a gente estivesse dizendo, olha, estamos de olho, não vamos tolerar a improbidade administrativa. Exatamente. A lei da improbidade administrativa é uma ferramenta poderosa para combater a corrupção e proteger o patrimônio público. Mas ela só funciona de verdade com a participação de todos nós. A conscientização e a participação da sociedade são essenciais para que a lei cumpra seu papel e o Brasil seja um país mais justo e transparente. E você está pronto para se aprofundar ainda mais nesse universo da lei da improbidade administrativa? Na próxima e última parte do nosso The Deep Dive, vamos explorar as atualizações mais recentes da lei, como elas impactaram a luta contra a corrupção no país e os desafios que ainda precisamos superar para termos uma administração pública mais ética e eficiente. Fiquem ligados para descobrir como essa lei evoluiu ao longo dos anos e quais os próximos passos para fortalecermos ainda mais o combate à corrupção no Brasil. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho profundo na lei da improbidade administrativa. A gente já desvendou os principais pontos dessa lei, entendeu? Quem ela atinge e as consequências para quem decide ignorá-la. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos explorar as mudanças que essa lei sofreu ao longo dos anos, especialmente a atualização de 2021 e como essas mudanças impactam a luta contra a corrupção no Brasil. Exatamente. A Lei 8.829, como toda boa lei, passou por algumas adaptações para se ajustar aos novos tempos e desafios. Afinal de contas, a corrupção também se reinventa, né? E a atualização de 2021 foi um marco nesse processo de aprimoramento da lei, trazendo mudanças importantes para torná-la mais justa e eficiente. É verdade. Lembro que na época essa atualização deu o que falar, mas confesso que não lembro dos detalhes. O que mudou de fato com essa atualização de 2021? Quais foram os pontos principais? Uma das mudanças mais significativas foi a ênfase na necessidade do dolo para a configuração da improbidade administrativa. Em outras palavras, a partir de 2021, ficou mais claro que simples erros de gestão ou equívocos sem intenção de lesar o patrimônio público não são suficientes para caracterizar a improbidade. A lei passou a exigir a comprovação de que o agente público agiu de má-fé, com a intenção deliberada de causar dano ao erário ou de se beneficiar indevidamente. Então quer dizer que, antes da atualização, um gestor público podia ser punido por improbidade administrativa mesmo que não tivesse agido de má-fé, mesmo que tivesse cometido um erro sem intenção de prejudicar ninguém. Exatamente. Essa era uma das críticas à lei, pois gerava insegurança jurídica e podia punir gestores públicos por atos que não configuravam de fato corrupção. A atualização de 2021 buscou corrigir essa falha, exigindo a comprovação da intenção deliberada de cometer o ato ilícito, ou seja, do dolo. Entendi. Faz sentido. Imagina a pressão que devia ser para um gestor público, saber que qualquer erro, mesmo sem intenção, podia ser considerado improbidade administrativa. Essa mudança realmente parece ter sido importante para garantir mais justiça e segurança jurídica. Com certeza. E essa não foi a única mudança importante. A atualização de 2021 também trouxe mais clareza sobre os tipos de atos que configuram improbidade administrativa, detalhando as condutas que se enquadram em cada categoria: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado contra os princípios da administração pública. A lei passou a descrever de forma mais precisa quais ações se encaixam em cada categoria, tornando mais fácil a aplicação da lei na prática. E essa maior clareza, qual o impacto que teve na prática? Facilitou o trabalho da justiça. Sem dúvida. A atualização da lei ajudou a tornar os processos de investigação e julgamento mais objetivos e eficientes. Com a definição mais precisa das condutas ilegais, fica mais fácil identificar os casos de improbidade administrativa, reunir provas e aplicar as sanções adequadas. Parece que a atualização da lei da improbidade administrativa foi um passo importante na luta contra a corrupção no Brasil. Mas, além das mudanças na lei, o que mais podemos fazer para combater esse problema, que, vamos combinar, é um dos grandes desafios do nosso país. A lei da improbidade administrativa é uma ferramenta poderosa, mas não é a única solução. Para combater a corrupção de forma eficaz, precisamos de um conjunto de ações que envolvam a sociedade, o governo e as instituições. É como um tripé. Se uma das pernas falhar, a estrutura toda fica fragilizada. É verdade. A gente precisa atacar a corrupção por todos os lados, né?
E qual o papel da sociedade nesse combate? O que a gente, como cidadãos, pode fazer para contribuir? A participação da sociedade é fundamental. Os cidadãos precisam estar atentos, fiscalizar as ações dos governantes e denunciar qualquer suspeita de irregularidade. A gente precisa criar uma cultura de intolerância à corrupção, em que cada cidadão se sinta responsável por combater esse problema. É como a gente falou na parte anterior. A gente não pode ficar de braços cruzados esperando que os outros resolvam o problema. A gente precisa agir, denunciar, cobrar, participar. E o que o governo pode fazer para fortalecer essa luta contra a corrupção? O governo precisa investir em transparência, em mecanismos de controle, em órgãos de fiscalização fortes e independentes. É preciso dar mais autonomia e recursos para órgãos como o Ministério Público, os Tribunais de Contas e a Controladoria Geral da União, para que eles possam investigar e punir os casos de corrupção de forma eficiente. Faz sentido. Se a gente quer combater a corrupção de verdade, a gente precisa ter órgãos de controle fortes e independentes, que não se deixem influenciar por pressões políticas ou interesses particulares. E qual o papel das instituições, como as escolas, as universidades, as empresas? As instituições têm um papel fundamental na formação de uma cultura ética de respeito à coisa pública. As escolas e universidades precisam educar as novas gerações para a cidadania, para a ética, para a importância da honestidade. As empresas precisam adotar códigos de conduta rigorosos, mecanismos de compliance para evitar corrupção dentro das suas organizações. A gente precisa criar uma cultura de integridade em todos os setores da sociedade. É isso aí. A luta contra a corrupção é um desafio de todos nós, que exige participação da sociedade, do governo e das instituições. É um trabalho conjunto que precisa ser constante e persistente para que a gente possa construir um Brasil mais justo, ético e transparente. Exatamente. A corrupção é um câncer que precisa ser combatido com todas as armas que a gente tiver. Leis, instituições fortes, educação e principalmente a participação ativa de cada cidadão. A gente precisa acreditar que é possível construir um país melhor e trabalhar juntos para que isso aconteça. Pessoal, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na lei da improbidade administrativa. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante sobre essa importante ferramenta de combate à corrupção no Brasil. Lembrem-se, a luta contra a corrupção é uma maratona, não uma corrida de curta distância. É um trabalho que exige persistência, coragem e a participação de todos nós. E fiquem ligados para mais episódios do Deep Dive, onde vamos explorar outros temas relevantes e instigantes. Até a próxima!